Dali, pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas no Twitter e no Instagram. Esse vídeo é patrocinado pela Betano, como vocês já sabem, é a minha casa de apostas, então vai no link que tá aqui na descrição do meu canal e se cadastra na Betano, que é a minha casa de apostas, e também após o cadastro e após o seu primeiro depósito, você ganha até R$ 500 em bônus aí para apostar em cassino, também em jogos esportivos, entre outros. Então dá uma conferida no link aqui na descrição do meu vídeo, que isso ajuda muito no canal. Venho falar um pouco sobre o jogo do Inter nas semifinais dessa Libertadores, até que enfim chegou o adversário do Inter nessa próxima fase, será o Fluminense. O primeiro jogo no Rio de Janeiro, provavelmente entre o dia 27 e 28 de setembro, e o segundo jogo entre o dia 4 e 5 de outubro, ali na primeira semana de setembro, provavelmente. Aliás, de outubro, desculpa. Provavelmente será a segunda partida dentro do Beira-Rio, lotado, ruas de fogo e os caramba, né, pessoal? Mas eu vejo muito aí alguns repórteres, principalmente até vi um vídeo do JB falando sobre as qualidades do time do Fluminense, que é um time envolvente, barará, barará, barará. Pô, tudo bem, né? O time do Fluminense é muito bom, tem jogadores como André, Keno, Cano, Arias, Ganso e tudo mais. É um bom time, realmente. É muito bem treinado. É um time que tem o Marcelo, obviamente, um grande jogador, um grande craque acima da média. Mas, pô, do jeito que eles estão falando, parece que o time do Inter é merda. Parece que o time do Inter é, porra, uma porcaria perto do Fluminense. Parece que o Inter vai enfrentar o Manchester City. E não é bem assim que funciona, né? O time do Inter tem mais vitórias que o Fluminense em confrontos diretos. O time do Inter nos últimos confrontos aí, obviamente o Inter perdeu o último confronto e muito também por conta que o Inter vinha perdendo para todo mundo devido ao Mano Menezes ser uma porcaria e devido ao time do Inter estar numa reformulação e tudo mudando e tudo mais. Mas o Inter perdeu porque por conta disso, né? Tomou 2 a 0 lá, beleza, o time dele jogou muito melhor que o Inter, beleza. Mas ano passado o Inter tocou 3 a 0 neles, ganhou no Maracanã. Fazia um tempo já que eles não ganhavam da gente. Então também não dá pra menosprezar o time do Inter. Nosso time é muito bom. Nosso time é muito bom. Nosso time chega a ser até superior ao deles em algumas funções. Se é que não, no balanço final o time do Inter não fica um pouco acima do deles ainda. O time deles é bom. Como eu disse, tem o Cano, o Arias, tem o Diniz, o treinador da seleção brasileira atualmente, que tá fazendo esse duplo serviço, entre outros, né? Mas o time do Inter é muito bom. O time do Inter tem totais condições de eliminar o Fluminense, totais condições de ganhar no Maracanã, totais condições de já trazer a vaga já para dentro do Beira-Rio ou se classificar dentro do Beira-Rio tranquilamente. Tranquilamente até não vou dizer, porque né, provavelmente o Fluminense vai fazer de tudo para se classificar também, porque quer ir para final, porque quer ganhar o primeiro título. Mas também não dá para duvidar que do Inter também, né? A gente é bicampeão da Libertadores, a gente é campeão do mundo. O time do Inter tem estofo, tem jogadores de Copa do Mundo. O time do Inter é um time que, obviamente, o time do Inter nos últimos anos não vem sendo campeão, tem muitas dificuldades, mas esse ano montou um grande time. Montou um grande time para ser campeão. Tem o Ener Valencia, que é um jogador de Copa do Mundo, fez 3 gols nessa última Copa do Mundo que terminou no ano passado. Tem o Arangues, jogador de Copa do Mundo. Tem o Mercado, jogador de Copa do Mundo. Tem o Rocher, jogador de Copa do Mundo, já pegou pênalti de Copa do Mundo. Temos o Alan Patrick, que é o melhor jogador da Libertadores. O melhor jogador da Libertadores jogando no Inter. Então não dá pra desqualificar o nosso time também, ou aumentar, botar o Fluminense como se fosse um monstro, como se a gente estivesse pegando o Manchester City. Eles até tentam ser o Manchester City, tem um bom toque de bola, uma boa posse, é sempre atacando. O Diniz sempre pede para sempre ter muita posse, muita posse, muita posse. Mas às vezes o que é muito bom para eles em alguns jogos, às vezes é muito ruim também. Quando eles têm muita posse, não conseguem fazer infiltração. E daqui a pouco mais vão lá e tomam um gol. E o time deles às vezes fica desajustado porque o Diniz faz uma cagada aqui, uma cagada ali. Inclusive a gente já teve exemplos, né? O Inter já pegou o Diniz quando estava no São Paulo. O time dele também, tava líder do Brasileirão e tudo mais, e pau, o time, pô, voando, tocou goleada no Flamengo e tal. Enfrentou o Inter e tomou 5 a 1 dentro de casa. 5 a 1 dentro de casa. Perdeu, se perdeu. Ano passado também, tava fazendo um bom trabalho já ali, dentro, veio no Beira-Rio e tal. Tomou 3 a 0, o Inter sem Alan Patrick, sem meio time. Então a gente também não pode nos desqualificarmos, a gente não pode se botar para baixo, não pode deixar ninguém botar o Inter para baixo. O time do Inter tá numa semifinal de Libertadores por mérito.
O time do Inter, nesse período aí que o Inter vem das oitavas pra cá, o time do Inter pegou adversários mais fortes do que os adversários do Fluminense. Ah, mas o Olímpia eliminou o time do Flamengo. Mas todo mundo sabe que o time do Flamengo tá uma draga. O time do Inter reserva empatou com o Flamengo fora de casa. Reserva, totalmente reserva. E o time do Flamengo, esse que perdeu pro Olímpia. Fora de casa também. Tinha ganho do Olímpia dentro de casa. Esse time do Fluminense ele é muito bom, eu admito isso. O time do Fluminense tem muito bons jogadores, muita qualidade. Tem o André, que é um volante de 30 milhões de euros. Tem vários jogadores de qualidade, o Marcelo, incomparável. Mas nós também temos grandes jogadores. E o segundo confronto é dentro do Beira-Rio. Dentro do Beira-Rio, dentro da nossa casa. Então, a gente tem que botar tudo isso numa balança. Dentro dessa balança, por mais que eu fosse um torcedor, por mais que eu fosse isento, obviamente a gente vai olhar, pô, o time do Fluminense tem os últimos anos não, mas, né, tem um treinador com trabalho mais longevo, beleza? Tem alguns jogadores ali, Marcelo e tudo mais, beleza? O time do Inter tem o Ener Valencia, o time do Inter joga a segunda partida em casa, o time do Inter eliminou adversários mais fortes nas fases, né, classificatórias anteriores, oitavas e quartas. Então, e fora que o time do Inter, pô, bicampeão da Libertadores, o time do Inter tem jogadores que já foram campeões da Libertadores, o time do Inter tem jogadores que jogaram Copa do Mundo. Assim como o Fluminense também tem alguns jogadores que jogaram Copa do Mundo, mas o time do Inter tem mais jogadores, principalmente nas últimas Copas do Mundo. Então, faz com que o Inter tenha certa vantagem, na minha opinião, sobre o Fluminense em algumas questões. Obviamente, o time do Fluminense é muito bom. Pô, o John Kennedy jogou muito. Cano, porra, artilheiraço, jogadoraço também. Como eu já disse, o Fluminense é um grande time. Mas a gente também vai olhar os erros deles também. A gente vai jogar no erro deles. A gente vai tentar repetir alguns jogos que a gente fez contra o Diniz. Porque o Diniz, da mesma forma que ele tem muitos acertos, ele também tem erros. Ele comete erros. Ele dá muito espaço em algumas questões também, né? Ele consegue pressionar muito o time, assim, pressão e tal. Mas às vezes, quando os times jogam bola longa, ele toma gols, igual contra o Grêmio mesmo. Os 20 primeiros minutos contra o nosso rival aqui de Porto Alegre, há uma semana ou 2 semanas atrás, pô, pressão, parecia o Manchester City. Mas depois, quando o Grêmio se encontrou no jogo, viu ali o que dava pra fazer, o time do Grêmio foi lá e virou o jogo. Foi lá e virou a partida. Foi lá e encontrou brechas para ganhar do Fluminense. E é isso que o Inter tem que pegar e ver. Tem que ver os piores partidas do Fluminense. Tem que olhar, tem que observar, tem que analisar os pontos fortes e os pontos fracos para anular o time do Fluminense e trazer essa vitória para cá. Eu tenho muita confiança que o Inter vai passar. Eu não vou ser que nem alguns jornalistas cagões aí que estão falando que o time do Fluminense é um super time, que o Marcelo, quando estava na beira do gramado lá do Maracanã, jogou muito. Obviamente, é um craque da bola. Mas também tem que ver que o time do Inter tava um ornitorrinco aquele dia. O time do Inter tava horrível. O time do Inter era aquele time treinado pelo Mano Menezes, por isso que não tinha tinha muita liberdade para eles jogar, mas vamos ver os jogos aí que eles jogaram mal. Vamos ver os jogos aí que às vezes eles se perdem. Se fosse um super time tão foda assim que nem o JB, entre outros estão falando por aí, eles eram líderes do Brasileirão e, né, estariam sobrando de uma forma absurda na Libertadores também. E não é isso que vem acontecendo. Da mesma forma que aqui tem gente que tá pregando respeito, assim como eu tô tentando pregar respeito pelo Fluminense, eles também estão pregando respeito pela gente. Eu tô vendo isso nas redes sociais, que o time do Fluminense, os torcedores, estão pegando respeito, porque sabe que o Inter é um time que é bicampeão, porque sabe que o time do Inter tem jogadores de boa qualidade. Pô, Ener Valencia, pô, destruiu no outro jogo. Assim como eu também vejo que o Cano, pô, jogadoraço também. Jogador que faz gols, se não me engano, é o artilheiro da Libertadores. Obviamente, jogou mais jogos, né? Mas a gente vai manter o respeito, mas não medo. Nenhum dos dois lados. Eu não quero nem que o torcedor do Fluminense tenha medo do time do Inter e nem que o nosso torcedor tenha medo do time do Fluminense, pelo amor de Deus, né? Nenhum dos dois tem que ter medo. A gente tem que ter respeito, mas a gente também tem que ver o nosso lado, que o nosso time tem condições o suficiente para ganhar dos adversários, né? E é esse é o meu recado aqui pra vocês.
Não tenham medo, não se deixem levar aí por alguns caras aí que vão falar que o Inter vai estar eliminado, assim como falaram no jogo anterior que o Inter ia tomar uma sacola na altitude, assim como falaram que o Inter ia tomar uma sacola pro River Plate. E assim vem se repetindo, né? O Inter vem cada dia que passa quebrando aí tabus e vem passando de fase, né? Ninguém acreditava que a gente ia passar do River, ninguém acreditava que a gente ia passar do Bolívar, ninguém acredita que a gente vai passar do Fluminense. Então quem tem que acreditar é a gente mesmo, né? Os torcedores colorados. E a gente tem que ter convicção, a gente tem que ter certeza que o nosso time tem condições sim de passar de fase e de ser campeão dessa porra aí. Porque o nosso time é muito bom, nosso time vai evoluir muito até lá, tem um mês para treinar, um mês para se entrosar, um mês para jogadores melhorarem fisicamente, tecnicamente, taticamente. Então, tem tudo para ser um grande jogo e que vença o nosso Colorado, né? Que o nosso Colorado traga essa classificação e que a gente vai para a final contra Boca ou Palmeiras, independente de quem seja, eu não, para mim tanto faz. Quem seja se o Inter passar de fase. Inclusive, antes do jogo contra o Olímpia, como eu já disse, eu torcia para pegar o Fluminense, pois na minha opinião, na minha visão, o estilo de jogo do Inter se encaixa mais com o estilo de jogo do Fluminense em uma eventual vitória, diferentemente do que seria um jogo contra o Olímpia, que é um time retrancado, é um time catimbeiro. Daqui a pouco mais o time do Inter fica nervoso, dentro de casa não consegue fazer um gol, daí tem que jogar no Defensores del Chaco a segunda partida, e daí fica tudo mais difícil. Já agora nessa situação, o Inter joga a primeira lá, o Inter pode catimbar, o Inter pode, né, fazer o seu jogo, tem jogador malandro. Daqui a pouco mais consegue se defender bem, joga com três zagueiros que nem jogou na altitude, consegue fazer um gol, daqui a pouco mais consegue trazer um empate, e depois tem que jogar no Beira-Rio aqui. E aqui é com o apoio da torcida, é 12º jogador, ruas de fogo e os caramba, e a gente vai pra classificação. Então é esse meu vídeo, não sejam cagões e vamos nessa, pessoal, vamos nessa que a gente tem tudo para passar para essa final, faltam só 3 jogos aí para ser campeão ou não, né? Vamos ver aí. Mas para ser campeão, sim, a gente vai ser sim campeão dessa Libertadores. Então deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, que isso é muito importante aqui para o meu crescimento. Até mais.